A paz do Senhor a todos, seja muito bem-vindo ao nosso canal novamente, mas se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa seu like e compartilha. Agora nós teremos uma ministração com o pastor Gisiel, é o culto da família, e eu creio que tem uma palavra reservada para você. Deus separou algo para você, e eu creio que irá mudar a sua vida. Siga-nos também na nossa página no Facebook, Instagram e TikTok. Vamos agora para a ministração. Na minha Bíblia diz assim, irmãos, deixa eu pegar ela aqui, que hoje o pastor não está muito bom do olho. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar, e aproximando-se do barco, e temeram. Porém, ele disse: sou eu, não temas. Então eles, de boa mente, o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Pode se assentar, meus queridos. Irmãos, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nesta passagem bíblica, nós precisamos entender, primeiro, qual era o contexto em que Jesus estava ali no mar da Galileia. Quando nós olhamos para momentos anteriores, e dentro do próprio livro, quando nós olhamos um pouquinho antes, no capítulo 6, nós vemos ali a multiplicação dos pães e peixes. E nós vemos que Jesus, naquele dia, estava pregando, ensinando, curando e libertando o povo. Porque é notório que aonde Jesus passava, uma grande multidão o cercava. Aonde Jesus ia, uma grande multidão cercava Jesus. Muitos iam até Jesus na busca de que encontrariam em Jesus refúgio para os seus problemas, a cura para as suas doenças, libertação para os oprimidos. Muitos seguiam a Jesus com a intenção de receber algo do Mestre. Outros seguiam a Jesus porque sabiam que andando perto de Jesus havia provisão. Andando perto de Jesus haveria provisão, não faltaria alimento, não faltaria nada. Por quê? Porque Jesus sempre estava pronto para entrar com a solução. Momentos antes, na multiplicação de pães e peixes, milhares de pessoas andavam aonde Jesus estava. E a multidão procurava se antecipar a Jesus. Quando Jesus pretendia ter um momento de folga, um momento de descanso, e se direcionava para o deserto, o povo ia atrás de Jesus. Se adiantava, quando Jesus chegava no lugar, uma grande multidão aguardava. E eu não culpo aquele povo, irmãos, porque se fosse em nossa época hoje, o grupo do WhatsApp da vila, do bairro, ia ser assim: Jesus está entrando no bairro. Não ia ser assim, irmãos? Jesus acabou de passar aqui a entrada do bairro. Jesus acabou de passar a rua subindo Londres. Jesus acabou de passar pelo Panamá. Jesus deve estar chegando em poucos minutos no Costa Rica. Se fosse nos dias de hoje, a informação seria dessa forma. E eu acredito, irmãos, tenho plena convicção de que muitos sairiam de dentro das suas casas, alguns talvez se arrastando, alguns se apoiando em muletas, alguns se apoiando em outras pessoas, para chegar aonde Jesus passaria para receber um milagre. Vocês não creem que seria assim? Eu creio, irmãos. E naquele tempo, Jesus ia caminhando pela estrada. Se Jesus saísse de Jerusalém com destino a Cafarnaum, ia à frente alguém anunciando: Jesus, o Messias, está vindo aí atrás. Jesus, o Messias, aquele que cura, aquele que salva, aquele que liberta, aquele que ressuscitou Lázaro, está vindo aí.
Eu mesmo, irmão, se tivesse alguém doente na minha família, em uma cidade por onde Jesus fosse passar, eu mesmo montaria no lombo de um animal e iria à frente, para chegar lá, arrumar um meio de levar aquela pessoa até o caminho, até a presença de Jesus, para que fosse alcançado com a misericórdia, com a cura, com a salvação. Eu faria isso. Por quê, irmãos? Porque era o instrumento que eles tinham na época, era esse. A maneira de chegar até o mestre. Por isso que milhares de pessoas procuravam estar perto de Jesus. Hoje, nós temos a condição de estar junto, através do Espírito Santo, e nós muitas vezes não valorizamos isso. Porque se nós anunciarmos que uma grande autoridade estará presente aqui no bairro, em uma certa tarde, juntará milhares de pessoas para vir ver essa autoridade. Se nós anunciarmos que um pregador de renome virá ministrar aqui na igreja do Panamá, vai faltar lugar. Por quê? Porque muitos sairão de outros lugares da cidade e virão até aqui a igreja para ouvir a mensagem pregada por alguém de renome. Não que a mensagem não seja a mesma, não que o agir do Espírito Santo não seja o mesmo do dia de hoje, eu pregando ou qualquer um dos obreiros. Mas por quê, irmãos? Porque é notório de que o povo procura estar aonde alguém com renome, alguém que impacte, porque há sensação de que as pessoas conseguem manipular o agir e o operar do Espírito Santo. Não é, né, irmãos? Nós não manipulamos, nós nos apresentamos, nos colocamos verdadeiramente na presença dEle, mas Ele age segundo a vontade dEle, segundo as intenções dEle, mediante aos nossos corações. Porque o Espírito Santo conhece o coração de cada um de nós aqui presente. Ele, por exemplo, esta semana passou muitos momentos de intimidade com os jovens. Por quê? Porque os jovens aqui na igreja passaram a semana em oração, marcaram um encontro com o Espírito Santo, e eu vi esse encontro marcado no grupo do WhatsApp. Estaremos em oração durante toda a semana às 10 horas da noite. Isso, irmãos, é nada mais do que marcar um encontro com o Espírito Santo. Estou marcando um encontro, todos os dias estaremos aqui, isso é marcar um encontro. E eu creio, irmãos, que quando o primeiro chegou, o segundo chegou, o terceiro chegou, a reunião era em nome de Jesus, o Espírito Santo já estava no meio dos jovens. E a diferença se deu no culto de ontem, aonde o Espírito Santo encontrou liberdade para trabalhar no meio dos jovens. Voltando para a nossa mensagem, Jesus estava passando por um dia, irmãos, difícil. Jesus poderia ter embarcado naquele barco e ido com os discípulos, porque ele endereçou os discípulos, falou: entrem no barco e vão para o outro lado. Ele estava nas montanhas do lado da Galileia. Ele estava na montanha do lado da Galileia, aonde uma grande multidão seguia Jesus. E a estratégia de Jesus foi: entrem no barco e vão para o outro lado. Com certeza, aquela multidão viu os discípulos indo para o barco e se dispersaram. Jesus subiu no monte para orar, porque Jesus tinha o bom hábito de falar com o Pai. Ele tinha o bom hábito, e ele estava ensinando os discípulos a orar, a se colocar na presença do Mestre, do Todo-Poderoso. Porque, irmãos, os discípulos tinham um diálogo direto com Jesus. Eles ainda não tinham entendido a importância de orar. Por quê? Porque eles conversavam com o Mestre diariamente, passavam o dia tendo diálogos com o Mestre. Mas Jesus se recolhia para falar com o Pai. Aquele dia tinha sido cansativo, milhares de pessoas foram alimentadas no deserto, milhares de pessoas cercavam Jesus, então com certeza milagres foram realizados naquele lugar. Mas ao entardecer, Jesus subiu no monte para orar, orientou os discípulos que fossem para o outro lado do rio, do lago do Mar da Galileia. Quando nós olhamos, irmãos, a circunstância, naqueles dias Jesus
tinha recebido a notícia de que havia sido morto aquele que o tinha antecedido, João Batista. Tinha sido morto poucos dias antes. Ele ainda estava sentindo a dor da perda de João Batista. Ele ainda estava sentindo, porque Jesus era primo direto de João Batista, que o antecedia. E nós vemos aqui, irmãos, que Jesus estava em um dia com dificuldade, cansado. Ele era um homem. E ele aconselhou os discípulos: vão para outra margem. Deu um destino, direcionou os discípulos. Ele orientou que eles entrassem no barco durante aquela noite e fossem para outra margem. Do outro lado, as montanhas de Golã. O mar da Galileia, irmãos, é um mar, um grande lago. Eu estive no mar da Galileia alguns anos atrás, e eu e minha esposa e meu filho, nós navegamos naquele mar. É 210 metros abaixo do nível do mar. É um lugar calmo, calmaria. Você viu onda lá no mar? Não tinha, né? Calmo, um grande lago, calmo, sereno, tranquilo. E quando os discípulos entraram naquele barco, foi essa condição que eles encontraram. O mar estava calmo, tudo estava indo muito bem, mas algumas horas se passaram. Irmãos, eles estavam sendo direcionados por Jesus. Jesus ordenou que fosse. Jesus direcionou para onde eles deveriam ir. Eles não estavam fora da presença, eles não estavam fora da direção. Mas mesmo eles estando na presença e na direção, veio a tempestade. Então, nesta noite eu quero dizer para você, se você está numa tempestade, eu não sei qual é a tempestade que você está passando, mas ela é permissão de Deus na tua vida. Quando o Senhor orientou os discípulos, entrem no barco e vão para o outro lado. Do outro lado, as montanhas de Golã. Algumas horas navegando, mas os discípulos não perceberam, o mestre ficou para trás. Eles foram com a orientação de Jesus, mas Jesus não estava no barco com eles. Mas eles conheciam o poder que Jesus tinha. Irmãos, e até aquele instante, até aquele dia, não havia relatos de ninguém que andasse sobre as águas. E eu fico imaginando Jesus lá na montanha orando. Jesus subiu nas montanhas da Galileia para orar. Os discípulos lá navegando. E pelo fato histórico, eles deviam estar há 5 ou 6 horas remando na tempestade. Irmãos, 5 horas tirando a água do barco e remando, 5 a 6 horas remando. Por quê? Porque a Bíblia nos relata o entardecer da hora em que eles estavam lá. Na 4ª hora da noite, isso era entre 3 horas da manhã para frente. Eles estavam ali remando e o vento soprando. Porque em alguns momentos do ano, irmãos, não é o ano todo, não é toda noite, não é sempre, mas em algumas noites do ano, em alguns momentos do ano, o vento encana entre as montanhas de Golã e as montanhas da Galileia e entra no mar. E quando ele entra no mar, num percurso de mais de 30 quilômetros, pega muita força. E é um movimento das águas. E era neste movimento das águas que os discípulos estavam passando dificuldade. É nestes momentos que os discípulos estavam passando aflição. Detalhe, que ali naquela embarcação tinha homens experientes, homens que conheciam o mar da Galileia, ou de Tiberíades, homens que tinham hábito de passar a noite toda pescando naquele lugar, homens que viviam da pesca, profissionais, então não eram amadores, eram pessoas preparadas, mas naquela noite estavam passando pelo temporal, pela tempestade, pela dificuldade. Não era o ano todo, mas naquela noite eles foram surpreendidos. Eles não esperavam. Primeiro,
Porque eles estavam na direção de Jesus. Eles estavam na vontade de Jesus. Mas eles não estavam livres de passar por uma balançada naquela noite. E talvez o Senhor está balançando o teu barco. Talvez esta semana você teve a impressão que ia naufragar, que ia abaixar. Talvez essa semana você teve a impressão que você não ia resistir a tamanha dificuldade que sobreveio sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mas eu quero dizer para você nesta noite, é palavra de Deus ao teu coração. O Senhor permite que nós passemos por dificuldades para que nós possamos crer cada vez mais nele, para que nós possamos confiar cada vez mais nele, para que nós possamos, mesmo no momento da guerra, mesmo no momento da dificuldade, nos apresentarmos a ele com confiança e com certeza da vitória, certeza de que se ele não está no nosso barco, ele está chegando para nos socorrer, mesmo se ele não estiver junto naquele momento, ele está de longe observando e zelando da tua casa, zelando da tua vida, zelando da tua vida. Aleluia. Aí, irmãos, Jesus observando o barco, observando o movimento das águas. Eu fiquei imaginando Jesus tomando a decisão, vou até aonde eles estão. Aí Jesus fez algo que os discípulos não esperavam. O milagre começou, irmãos, quando Jesus estava lá na montanha, no pé da montanha, e ele colocou o primeiro pé na água, e o pé não afundou. Ele começou a andar sobre as águas. Sabe o que isso nos ensina, irmãos? Que o meu problema, que os teus problemas estão debaixo dos pés do Senhor. Estão por baixo dos pés, não é nada para o Senhor. O que você acha que é tempestade na tua vida, para o Senhor não é nada. Se você acha que o problema é insolúvel, para o Senhor não é nada. Porque quando Ele resolve interferir no processo que você está passando, na crise que você está passando, Ele caminha sobre os problemas e Ele vai até você. E os discípulos não esperavam que Jesus estava vindo. Eles ainda não tinham se dado conta que era o mestre que vinha. E eu fico imaginando eles ali naquela guerra, remando e tentando manter aquela embarcação. E alguém olha de longe e fala assim, vem alguém de lá. E está vindo por cima das águas. Se atemorizaram, tiveram medo. Por quê? Porque ainda não conheciam a capacidade que Jesus tinha de caminhar sobre as águas. Irmãos, eles andavam com Jesus o tempo todo. Jesus estava ensinando eles o tempo todo. Mas naquele dia, Jesus resolveu agir de maneira diferente. Ele podia pegar uma outra embarcação e remar até onde eles estavam. Ele podia tomar qualquer outra iniciativa, mas ele foi caminhando. E eu fico imaginando o mestre caminhando sobre as águas, indo de encontro com aquela embarcação. E a embarcação balançando, e Jesus chegando. E quando nós olhamos, irmãos, para outra referência do mesmo texto, porque estão relatados nos livros de Marcos, de Mateus, de Lucas, o mesmo episódio. Aonde nós vemos no livro de Marcos, no capítulo 6, no versículo 45, a mesma passagem relatada, dizendo: e logo obrigou os seus discípulos, mandou eles a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. Jesus se recolheu para orar. E sobrevendo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. Jesus continuava em terra. E vendo que se fatigavam e remavam, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar adiante deles.
Mas quando eles viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. Irmãos, muitas vezes durante a tua madrugada, o Senhor está falando assim: não temas, sou eu que estou contigo. Não temas, não temas. Não se assuste com o tamanho da guerra, não se assuste com o tamanho da luta, não se assuste com o tamanho da tempestade. Não temas, não temas, porque eu estou contigo. Essa mensagem do Senhor vem falando conosco e nos dando a certeza de que o Senhor tem estado com a sua igreja. Ele nos garante a vitória. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães antes, e o seu coração estavam endurecidos. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. Aqui mostra que eles chegaram do outro lado, chegaram em terra seca, chegaram seguros, guardados, dirigidos pelo Espírito, por Jesus que estava com eles. Por quê, irmãos? Porque quando Jesus entra na nossa embarcação, quando Jesus entra no nosso barco, os problemas se acalmam, se encerram. Mas tem uma questão, irmãos. Muitas vezes nós nos esquecemos de pedir para Jesus entrar no nosso barco. Muitas vezes nós não vigiamos, muitas vezes nós mesmos que atrasamos o agir de Deus na nossa vida. Por quê? Porque nós ficamos esperando algo acontecer, mas esquecemos de convidar o Mestre para entrar na nossa tripulação, fazer parte da nossa jornada. Nós nos esquecemos e não vigiamos, e muitas vezes até em oração não colocamos na nossa boca a palavra dizendo: Jesus, entra comigo neste negócio, Jesus, vai na minha frente, Senhor, me direciona através do teu Espírito Santo, Senhor, me proporciona uma semana abençoada, Senhor, esta semana tem decisões importantes a serem tomadas, e que elas possam ser tomadas, dirigidas pelo teu Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nós estamos padecendo porque nós não convidamos o Mestre a embarcar conosco. Nós que somos relapsos, nós que atrasamos a bênção, nós não vigiamos. Os discípulos estavam quase perecendo. Quando viram Jesus, se assombraram, se assustaram com o Mestre. Por quê? Porque não esperavam que Jesus viesse até eles. Mas Jesus estava o tempo todo monitorando eles. Jesus estava acompanhando eles em toda aquela jornada, em todo aquele período. E eu fico imaginando, irmãos, que se eles tivessem clamado a Jesus, Jesus teria ido antes de encontro com eles. Não havia necessidade de passar tantas horas em sofrimento. Não havia necessidade de passar tantas horas remando, de dificuldade, canseira. Mas eles padeceram por quê? Eu, se estivesse naquele barco, eu gritaria: Jesus! Jesus estava ali. Eles tinham certeza de que Jesus estava na montanha. Talvez o grito não chegasse lá, mas pelo menos tentar deveria. Clamar misericórdia. E nós, irmãos, igreja do Senhor, muitas vezes padecemos. Por quê? Porque nós esquecemos de clamar o nome de Jesus. Esquecemos de apresentar ao Senhor as nossas angústias, as nossas tempestades, para que o Senhor entre com providência. Porque o Deus que nós servimos, irmãos, Ele é especialista a entrar com providência quando não tem mais recursos, quando não tem mais saída. Mas sabe por quê, irmãos? Porque nós deixamos como último recurso pedir ajuda ao Mestre.
Nós erramos, nós deixamos para o último momento. Por quê, irmãos? Porque nós passamos a lutar com as nossas forças. Os discípulos, enquanto tinham força, estavam remando, estavam tentando sair da tempestade. Aqui a Bíblia relata que eles remavam contra o vento, porque viraram o barco contra o vento para se manter, porque se virasse de lado, o vento tombaria a embarcação. Então eles estavam gastando a sua energia remando, gastando até o último recurso. Mas Jesus chegou, e Jesus é especialista em resolver problema. Jesus, através do Espírito Santo, é especialista a entrar nas causas impossíveis e torná-las possíveis. Então, nesta noite, se você tem uma causa, não espere que ela se torne impossível, não espere que seja o último momento, entregue na presença do Senhor, apresente-se ao Senhor, dizendo: Senhor, esta questão que está acontecendo, esta situação, esta guerra que estamos enfrentando, estou colocando nas suas mãos, estou colocando, Senhor, para que o Senhor possa entrar com providência nesta questão. Que possamos, irmãos, aprendermos com os discípulos, que ficaram remando até o último momento. Jesus chegou, só chegou, e o vento se acalmou, a tempestade cessou, e a calmaria daquele lugar voltou ao que era antes. Voltou tudo ao normal, porque quando Jesus entra, através do Espírito Santo, e ele entra, irmãos, Haramastou queimanás, ele entra, porque eu mesmo, em alguns momentos da minha vida, me coloquei na presença do Senhor e falei: Senhor, não tem outro recurso. Eu já contei o testemunho algumas vezes, mas vou contar porque tem bastante gente nova na igreja hoje. Eu estava trabalhando, alguns anos atrás, muitos anos atrás, e eu sofri um acidente de alta tensão. O poste em que eu estava manipulando por baixo de uma linha de alta tensão, que deveria estar desligada, encostou na linha de alta tensão, e eu tomei uma descarga de 34 mil volts. E eu fui lançado longe, e ali onde eu caí, eu não sentia dor, eu não sentia nada, irmãos. Mas eu também não podia manifestar vida no meu corpo. Depois que passou toda aquela situação de perigo, as pessoas que estavam trabalhando por perto chegaram ali, olharam no meu rosto e falaram assim: este está morto, vamos socorrer o outro que está vivo. E eu fiquei ali caído no chão, não sei por quanto tempo, mas a única coisa que eu sei, irmãos, é que os meus olhos estavam fitos no céu, e eu pude contemplar as nuvens passando por cima, e eu ainda muito jovem, orei ao Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor me levantar daqui aonde eu estou hoje, se o Senhor me colocar em pé, e me devolver todos os membros do meu corpo, se o Senhor me colocar como eu era antes desse acidente, eu vou pregar a tua palavra, eu não vou perder uma oportunidade de testificar que o Senhor salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo. Eu não vou perder a oportunidade de dizer que eu quero morar no céu, que eu quero levar almas para morar no céu. Irmãos, a minha oração foi essa. Eu terminei de orar, eu não sei quanto tempo eu fiquei ali caído, mas eu me coloquei em pé. E quando eu fiquei em pé, eu olhei para a minha mão esquerda, que estava toda queimada, e o tecido voltou, o músculo, a carne, a pele. Eu olhei para a minha perna esquerda, que estava muito queimada, com ferimentos muito grandes, e aquilo foi se fechando, a carne, o músculo, o tecido foi voltando, e a minha perna voltou ao normal, o meu braço voltou, eu mexi a mão, olhei para a outra mão, não faltava dedos, olhei para os meus pés, porque a roupa queimou, o calçado queimou, a carne queimou, mas Deus devolveu
tudo o que eu perdi naquele dia, de estrutura no meu corpo físico, Deus devolveu. A roupa ficou queimada, para mostrar que Deus faz milagre. E eu sentei num montinho de tijolo que tinha do lado e fiquei lá, irmãos. Todo mundo foi embora, não ficou ninguém naquele lugar e eu fiquei ali sentado. Aí começou a chegar a ambulância, o pessoal da empresa, e foi chegando. O pessoal da concessionária, e eles perguntavam para mim, aonde que está o cadáver? Eu falava, não tem cadáver, porque o Senhor já me ressuscitou. Não tem morto, a morte hoje não pertence a esse lugar, porque as mãos do Senhor entraram com providência. Naquele dia, irmãos, um grande vento sobreveio sobre a minha vida, um grande temporal se veio sobre a minha vida, mas eu pude apresentar ao Senhor, eu pude me entregar na presença dEle, e eu fiz um voto com Ele naquela manhã, dizendo, Senhor, me levanta daqui, que eu vou pregar a Tua palavra, que eu vou gastar os meus dias, dizendo que o Senhor salva, cura e liberta. Aleluia. E desde então eu tenho gastado os meus dias pregando a palavra do Senhor, cuidando da obra do Senhor, porque eu assumi um compromisso, pedindo, Senhor, entra no meu barco, Senhor, entra com providência, assume esta embarcação, para que eu possa caminhar um pouco mais contigo, para que eu possa chegar na margem do outro lado. Andeira, candeira, manaramas. Aleluia. E o Espírito Santo do Senhor zelou da minha vida naquele dia. Em outros momentos, irmãos, de dificuldades, de acidente, eu sempre me comportei da mesma forma, crendo e confiando que o Senhor está na minha embarcação. Esses dias a minha esposa falou para mim assim, eu não sei como você consegue dormir, encostar a cabeça e dormir com tanta tranquilidade. Eu falei para ela, porque os meus problemas não são meus. Eu entrego nas mãos do Senhor e confio plenamente que o Senhor está zelando e cuidando da minha casa, do meu filho. Nessa tarde eu orava e falei, Senhor, meu filho está na rodovia, está em viagem, mas eu creio no teu zelo e no teu cuidado para com ele, e amanhã pela manhã ele estará dentro da minha casa, guardado por ti. Porque, irmãos, porque eu convido Jesus a entrar na minha embarcação, eu convido Ele a estar comigo. Quando eu entro naquela porta, eu falo, Jesus, entra comigo. Quando eu entro na minha casa, eu falo, Jesus, entra comigo. Quando eu saio em viagem, eu falo, Jesus, eu não saio em viagem se o Senhor não entrar comigo neste carro. E eu digo à igreja nesta noite, aprenda a colocar Jesus na tua embarcação, aprenda a confiar 100%, não fique confiando e desconfiando, não deixe para convidar o Espírito Santo a entrar na tua embarcação no momento final, na hora que não tem mais esperança. Ah, pastor, não tem mais o que fazer, agora é só o Senhor. Irmão, você está perdendo o teu tempo. Convida o Senhor a entrar na tua embarcação hoje, convida o Senhor a passar um momento contigo, passe a gastar uma parte do teu dia tendo um diálogo com o Mestre, tendo um diálogo com Ele, tendo intimidade com o Senhor. Os discípulos tinham intimidade, os discípulos conheciam a Jesus, e mesmo assim na hora da dificuldade não esperavam que Ele viesse, não estavam prontos a receber Jesus no barco. Esteja pronto a receber Jesus na tua embarcação, esteja pronto a andar com Jesus, esteja pronto a trabalhar com Jesus. Convida Ele para entrar na tua empresa, convida Ele para ser o sócio da tua empresa, convida Ele a cuidar da tua casa, a zelar da tua família. Aleluia. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a se colocar sobre os vossos pés.
Heirande covaste em bandeirinca ainda manassa, aleluia.